possam sorrir, sem barreira, sem exclusão. Aqui cada voz tem seu lugar e razão. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos filmes firmes rumo ao mundo melhor. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos firmes rumo ao mundo melhor. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Na escola, no trabalho, em cada espaço, que nos muros estendemos os sós. Diversidade é força, é revolução, é o futuro brilhando na nossa visão. Seja a mudança, faça acontecer, cada gesto importa, cada papel é poder. Com união, empatia e ação, fazemos do mundo uma nova estação. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui iniciando o nosso programa Olhar Inclusivo pelo canal Franca Canal 3 e redes sociais Olhar Inclusivo, redes sociais Alerta Franca e Grupo RS. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui, temos a honra de receber a visita da doutora Marcela Barros, que está participando conosco aqui, e também nosso convidado especial, onde a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo com ele, com o nosso amigo, médico, neurocirurgião, Dr. Marco Aurélio Biali, que também é delegado da Associação Mundial do Sono, né, doutor? Participa, é o representante brasileiro na World Sleep Society, é um nome difícil. E agora, dia 14 de março, é comemorado o Dia Mundial do Sono, né? Então a gente fez o convite a vocês aqui para a gente estar conversando um pouquinho, para falar um pouquinho sobre a importância do sono para a mente, para a cabeça das pessoas, né? Para a vida das pessoas. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lee. Para mim, ser o representante brasileiro da World Sleep Society é uma honra acho que para toda a nossa cidade, nossa região, e também reconhecer que a World Sleep Society é uma associação muito preocupada com as complicações que pode ocorrer quando falta sono. Aqui na nossa região, a gente viu, doutora, que recentemente um motorista profissional dormiu no carro e jovens com esperança no futebol, né, jogando no Bragantino, um time profissional da primeira divisão do nosso esporte, tiveram um acidente gravíssimo. Então, ter atenção para o sono não é mais uma opção que eu vou ter, é uma obrigação de se ter, porque isso evitará uma série de problemas. Olha, só para iniciar a nossa conversa, acidente de automóveis, acidente com máquinas que possam provocar corte na mão, perda de vida por acidente de trabalho, infarto no coração, aumento da arritmia cardíaca, morte súbita à noite, dormindo. Quer dizer, as pessoas falam assim, eu quero morrer dormindo. Não, morrer não é bom hora nenhuma, né? Menos dormindo, porque não teria necessidade de morrer naquele momento, mas porque tem um sono inadequado, ronca, não aprofunda o sono. Além de outras coisas mais simples, como, por exemplo... caseiros, quantas mães passam com isso na privação do sono pós-parto? Com certeza. Não só pós-parto, porque mãe, ela está sempre antenada, então ela não aprofunda o sono como precisava. E aí ela perde a capacidade de aprender, de raciocinar, de ter uma resposta pronta para aquilo que precisa. Tudo isso demonstra a necessidade. Então eu quero agradecer a vocês aqui da RS, do Alerta Franca, desse grupo que está fazendo essa divulgação, porque é fundamental para você que está nos ouvindo entender e poder cuidar do seu sono e, com isso, evitar uma série de problemas que você tem. E tem problemas assim que também interessam a muitos. Estou vendo aqui algumas pessoas e eu tenho certeza que muitos estão interessados nesse assunto, porque também diminui o libido, diminui a produção de testosterona no homem. Então, imagina, você não ter força nem para manter uma atividade sexual
que seja boa. E mais ainda, você que tem essa área mais específica das pessoas com deficiência, algumas crianças, por não dormirem bem, ter problema de adenoide, respirar mal, são hiperativas. E aí recebe um diagnóstico que não é correto, que é de, eventualmente, autismo leve ou de TDAH. Né? Então, às vezes é um problema de sono. A criança não dorme adequadamente, fica na tela, na televisão, no celular um tempo muito grande. Isso diminui a produção do hormônio, que a gente chama de hormônio do sono, não é muito correto, mas a gente chama de hormônio do sono que é da melatonina, e aí a criança passa a ser hiperativa. Então, uma coisa que é tratada com, eventualmente, uma cirurgia de adenoide, uma respiração, uma mudança na postura de dormir, passa a ter um diagnóstico muito mais sério, como autista, como TDAH. Eu ia te perguntar isso, doutora. A criança que não dorme bem atrapalha o desenvolvimento? Muito, né? muito. Não, olha, primeiro que durante o sono, né, na fase 1 do sono, você tem a fase 1, que eu digo na primeira... Não é porque a gente usar os termos assim, fase 1, não é o termo da polissonografia, que você tem fase 1, 2, 3, 4 e 5, que é a fase REM, mas na primeira fase da noite, vamos dizer assim, você tem a liberação de hormônio do crescimento. Então, se uma criança, para ter um desenvolvimento normal, ela precisa dormir bem, principalmente a primeira fase da noite. E na segunda fase da noite, você tem o aumento do cortisol, diminuição da melatonina e aumento do cortisol. Na primeira fase também você tem aumento da liberação de melatonina. Quando você tem o aumento do cortisol, você está melhorando a recuperação do cérebro, melhorando a defesa do organismo, melhorando a competência de disposição para o outro dia. Então, se você não dorme adequadamente, você não vai ter nada disso. É verdade. E nós temos algumas perguntas aqui, doutor, porque o grupo, o programa Olhar Inclusivo, a gente criou um grupo onde algumas pessoas, alguns amigos participam e fazem perguntas, passam perguntas para a gente. E aí, a primeira pergunta, na verdade, seria essa que a doutora fez, praticamente, que é qual o papel do sono na saúde cerebral e quais as consequências da privação do sono para o sistema nervoso. Mais do que a pergunta em si, o que eu não falei, que eu vou acrescentar agora, é que também atrapalha o aprendizado. Sim. A criança não aprende pela imitação, então, não está falando direito, está atrasado na fala, às vezes é porque também não está dormindo direito. Sim. Ou mesmo na consolidação do aprendizado, porque assim, quando você tem, como eu disse na polissonografia, 5 fases. As 4 fases não REM, a fase REM, que é do Rapid Eye Movement, que é uma sigla em inglês, que é movimentos rápidos do olhar e dos olhos, né? E quando você tem essa fase do movimento rápido do olhar, que é o do sonho vívido, colorido, você tem o aprendizado acontecendo, novas sinapses formando, conexões, sendo descartado algumas coisas que não são importantes e tal. E na fase não REM, no sono profundo, você tem os sonhos preto e branco. Então, o colorido é na fase REM, o preto e branco na fase do sono profundo. E nessa fase você tem a consolidação do conhecimento. Aquilo que você aprendeu na fase REM, consolida no sono profundo. Se você não aprofunda, você vai esquecer tudo que você aprendeu, mesmo que você tenha aprendido. Doutora, quer fazer mais alguma pergunta? A verdade é que se sono não fosse importante, na evolução ele teria sido eliminado. Né? O nosso homem primitivo, o Neandertal, e o próprio Homo sapiens no início, ele era muito musculoso, muito peludo, e muito disso não tinha necessidade. Hoje, eu, assim, franzino, você, mais franzino que eu, você tem um motivo, né? Nós somos homens mais fracos. No entanto, nós não precisamos mais de tanta força. É por isso que tem guindaste, é por isso que tem um sistema de alavancas que pode melhorar, que foram desenvolvidos pela civilização e fez com que o homem ficasse um pouco mais fraco. Sim. Não é virtude, não, porque é bom ser forte, sim, é bom ser musculoso, né? Fica até uma figura bonita, mas não é mais tão necessário quanto foi já no passado. Você tinha que brigar com o leão, com o elefante e conseguir matar o bicho com a lançazinha, né? Aí era difícil. Mas
Nunca deixou de ser importante o sono. Todo mundo dorme. Eu falo para todo mundo assim, não tem nada mais democrático na vida, doutora Ili, do que o sono. Rico dorme, ladrão dorme, político dorme, ditador dorme, todo mundo dorme. Você pode até adiar o período de sono, mas você não consegue ficar sem dormir. É por isso que tem os acidentes. Você está dirigindo, você adiou o período de sono, de repente você cai no sono, é involuntário. Você dorme, você nem percebeu, você entra em sono profundo, aí você fica inconsciente e bate o carro. Doutor, o senhor foi pioneiro no estudo do sono aqui em Franca, né? Aqui em Franca, sim. E Na região, né? Porque eu fui parte do primeiro grupo de Ribeirão Preto que estudava no Hospital das Clínicas, que estudava sono. Lá com o doutor Barreto, nós criamos um grupo. Durante um ano, nós ficamos tendo aula sobre sono lá. Eu ia lá toda semana para poder ter aula de sono. E a gente ficava o dia todo estudando sono lá, uma vez por semana. Depois, quando entrei na política, eu me afastei, deixei o laboratório com o Alexandre Martori, e depois que eu voltei para a clínica, que eu voltei agora, eu não só retomei a atividade clínica do laboratório, como eu fiz um curso recentemente lá em São Paulo, fiquei lá 8 dias, com aulas de manhã e de tarde, só reavaliando, reaprendendo o sono. E hoje eu faço parte de um grupo de estudo lá em São Paulo, do Instituto do Sono. Toda segunda-feira de manhã a gente faz parte. Na verdade, na segunda-feira de manhã, eu deixo de atender um período, porque eu faço parte online desse grupo de estudo. E nesses anos, com toda essa experiência, quais são os distúrbios mais comuns? O distúrbio mais comum que tem é o ronco, que incomoda muito quem está dormindo do lado, mas é muito grave para quem está tendo o ronco. A pessoa pensa que só incomoda o outro. Não. Primeiro que ele não aprofunda o sono. Segundo, que além de não aprofundar o sono, ele tem uma possibilidade de fazer uma apneia, que é a falta de oxigênio. A pessoa para de respirar e aí ela vai precisar de aumentar muito a taxa de CO2, que é o dióxido de carbono, para poder respirar novamente. E isso faz com que o coração tenha um aumento na vibração do átrio, e isso leva ao longo do tempo, a uma fibrilação atrial, uma doença do coração, e pode levar também a infarto e outros problemas de coração. Às vezes a pessoa tem pressão alta, e a pressão dele não controla. Toma remédio, às vezes está muito alto, às vezes toma remédio e cai muito e tal. É porque ele tem um problema no distúrbio do sono, ele tem um distúrbio de sono e ele não consegue controlar a pressão. Então, o sono é importante em tudo. Na defesa do organismo, a imunidade, como eu disse, em grande parte também é modulada pelo cortisol. Se você não tem um ciclo sono-vigília adequado, o que vai acontecer? Vai ter problema sério na sua imunidade, você vai pegar doenças mais facilmente. Então, dormir é fundamental. Dormir não é luxo. Dormir é uma necessidade. Assim como fazer exercício físico, dormir, como uma alimentação saudável, são coisas hoje fundamentais. Como eu gosto de puxar as coisas para mim tudo na prática, essas experiências que o doutor está falando, eu estou revivendo alguns momentos da vida. Eu tive uma fase que eu trabalhava em 2 empresas, uma em São Paulo, outra na cidade onde eu nasci, e era uma de dia e outra à noite. Então eu trabalhava, por exemplo, de quinta-feira, a partir de quinta-feira de manhã até o domingo de manhã, era em buffet, né, final de semana, uma delas, e como motorista também, e numa metalúrgica. Então eu gosto de experimentar tudo na prática da área que o doutor entende, que é a neurocirurgia, que eu passei por várias para da coluna, e também eu cortei os dedos sem sentir, sem perceber, porque eu dormi. Cheguei a um ponto que eu não aguentava mais esse ciclo de trabalhar e sem dormir 24 horas direto, 3, 4 dias. E essa questão de dormir no volante é uma experiência assim que eu me recordo bem, é algo diferente. Você continua com os olhos abertos, normalmente, quando chega o sono bate demais, os seus olhos estão abertos para a pessoa que estava do lado. Eu estava acordado, mas eu não estava mais acordado, não estava ciente, não estava vendo nada, estava dormindo. Cheguei a passar por situações assim no trânsito, e é um perigo, né? Um grande risco para todo mundo. Você tem no dia 24 horas.
Duas coisas a gente negligencia muito em função do trabalho. Estou dizendo isso pela informação que você está dando de ter 2 empregos e estava trabalhando muito. Qual que é a negligência nossa? Primeiro é com o sono. A gente diminui a quantidade de horas que você vai dormir porque você está trabalhando muito, quer fazer, quer entregar, está estudando, quer estar trabalhando e tal. E a outra, tão importante quanto o sono, e que também é negligenciada, é o divertimento. Uma unidade de vida que seja saudável, ela tem que ter trabalho, divertimento e sono adequados. Não divertir faz com que a sua vida não seja completa. Então, é muito importante você ter atividades lúdicas, atividades que permitam a você se sentir relaxado, confortável. E é importante que seja nesse esquema. Primeiro, trabalho, depois o lúdico, depois o sono. Porque antes do dormir, é muito importante as atividades relaxantes. Né? Aí ele fala assim, eu vejo televisão. 2 problemas. Primeiro que a luz da televisão impede a produção de melatonina, assim como a luz do celular. Segundo, você está ali na frente da televisão mudando de canal, procurando alguma coisa para ver. Nem sempre pega um programa bom como o seu para poder ficar atento e prestar atenção. Né? Às vezes pega algumas coisas que não são tão boas. Né? Verdade. E, doutor, a gente sabe também que o senhor tem um projeto que é na Clínica do Sono, Laboratório do Sono, né? Aqui em Franca. E eu gostaria de fazer uma das nossas perguntas do grupo, como o Laboratório do Sono pode ajudar a diagnosticar problemas como insônia e apneia do sono e outros distúrbios também. A apneia até não é muito difícil de diagnosticar. Se você ficar prestando atenção na pessoa durante dormindo, só olhando para ela, você já pode fazer o diagnóstico, porque percebe que ela para de respirar e é um problema. Mas o estudo elaborado do sono precisa de uma polissonografia. Existe uma confusão grande entre polissonografia e poligrafia. A poligrafia, que é muito feita hoje, feita aí por todo mundo faz, ela não tem os dados da polissonografia. A polissonografia é aquela que pega todos os dados, mas pega os dados cerebrais também. Essa é o melhor exame que tem. Ele pode ser feito lá no laboratório do sono, mas pode ser feito na residência da pessoa. A virtude do laboratório do sono é que tem uma pessoa que fica lá, acordada, olhando pela monitorização de vídeo, o comportamento da pessoa. Hoje, por exemplo, eu pedi, quando a pessoa tem um distúrbio do sono REM, que a gente chama, que é aquela pessoa que dá soco, que bate na mulher, que morde. Eu tenho um paciente que mordeu na mulher, dormindo. Entende? Então, aí você tem que ter o vídeo para poder jogar a imagem com o que está acontecendo naquele momento no cérebro dele. Porque pode ser também que ele falou que estava dormindo e não estava, né? Então a gente tem que ter as coisas, tem que documentar no cérebro para saber disso. Aquilo que é feito em casa, na maioria das vezes, sem esses eletrodos cerebrais, é a poligrafia. A poligrafia não tem a mesma competência da polissonografia. Às vezes o médico pede polissonografia e o que se faz é poligrafia. Não está certo, isso está errado e é preciso saber essa diferença entre as duas coisas. Para ver ronco e apneia, a poligrafia dá para ver, mas ela só vê isso, ou eventualmente movimentos das pernas. Um dos grandes problemas atuais, que aumentou muito, era cerca de 15%, passou para 20% e hoje já está em 30% da população, é o movimento das pernas. E isso faz com que a pessoa ela fique o tempo todo movimentando as pernas, ela tem a síndrome das pernas inquietas. Ela precisa movimentar, porque ela sente, às vezes, dor, tem um formigamento, e ela precisa movimentar as pernas. E isso acontece no final da tarde ou à noite, dormindo. A pessoa deita e fica mexendo com a perna para lá, para cá, ou então fica virando para um lado e para o outro e não consegue nem dormir por causa de ficar movimentando para lá e para cá, ou movimentando as pernas. Isso tem aumentado muito e isso tem piorado muito as crises de enxaqueca. Tem um trabalho recente desse ano ainda, já foi publicado no começo agora do ano, no japonês, mostrando exatamente a piora das crises de enxaqueca, de dor de cabeça, por causa do aumento da síndrome das pernas inquietas. Ainda não tem uma relação direta do porquê isso aconteceu. Porque tem muitas coisas que estão acontecendo, eu citei já o autismo, o TDAH, aumentou muito a incidência tanto de autismo quanto de TDAH.
e, no entanto, não se tem uma certeza do que aumentou. Aumentou o diagnóstico? Talvez, porque o diagnóstico era negligenciado no começo. Mas não é só o diagnóstico, é que algumas coisas estão acontecendo. Talvez o número de radiação, sejam radiações fotoelétricas ou radiações sonoras ou outras radiações, tem aumentado muito. Por exemplo, o micro-ondas, que é a radiação do celular, aumentou exponencialmente. Antes você não tinha micro-ondas. Quando inventaram o forno de micro-ondas, colocaram aquela tela para não deixar sair, aquele cuidado todo, né? Foi inventado por causa do programa espacial. E, na sequência, inventaram o celular. Vem comigo, vamos juntos construir um mundo onde todos possam sorrir. Sem barreiras, sem exclusão, aqui cada voz tem seu lugar e razão. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos filmes firmes rumo ao mundo melhor. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos firmes rumo a um mundo melhor. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Na escola, no trabalho, em cada espaço, que nos muros estendemos os sós. Diversidade é força, é revolução, é o futuro brilhando na nossa visão. Seja a mudança, faça acontecer. Cada gesto importa, cada prão é poder. Comunhão, empatia, ação. O silêncio não existe, né? O próprio universo produz som. A nossa Terra está girando numa velocidade grande e indo para frente. E como é que você não escuta? É porque esse é o chamado som do universo. Você sublima ele até durante sua gestação, assim, enquanto você está sendo gestado, construído, esse corpo que você vive, essa nave espacial que você vive, você vai acumulando e você não percebe. Mas se você viesse de um outro mundo para cá, talvez você percebesse esse som. Doutor, há alguma correlação entre a privação do sono e as doenças de Alzheimer? Isso é um estudo que tem sido feito com muita frequência. Não tem nada que demonstre isso, porque o que tem, assim, tem umas coisas fantásticas sobre o Alzheimer. Primeiro, hoje tem jeito de prevenir Alzheimer, que é uma das coisas pouco divulgadas. Como é que você previne Alzheimer? Primeiro, aumentando relacionamentos novos. A tendência nossa, quando jovem, é ter um monte de amigo. Depois, esses amigos se reduz a alguns amigos. Depois se reduz a família. Depois, alguns da família. E depois só fica a pessoa. E eventualmente um casal. Então, retomar essa busca de novos relacionamentos, novos amigos, aumentar sua relação social, seja através de trabalho voluntário, seja através de grupo de aprendizado, seja de dança, de música, de pintura, tal. E isso já vai para o segundo ação de melhora de evitar Alzheimer, que é aprender coisas novas. Aprender aquilo que você já sabe. Falar, eu faço palavra cruzada. Mas palavra cruzada, depois de um certo tempo, você já sabe, em 5 segundos você resolve, porque você já aprendeu a dinâmica da coisa. Mas então aí vai aprender outra coisa. Eu falo muito no meu consultório, vai aprender a cozinhar, vai aprender a bordar, vai aprender a fazer tricô para homem, né? Aprende a fazer alguma coisa que você não está acostumado. Porque a gente tem uma tendência de fazer aquilo que a gente gosta. É mais cômodo, né? Assim, você já tem uma tendência. Eu, por exemplo, sou muito místico. E eu gosto de ler sobre física quântica e tal, porque eu fico explicando aquilo que eu entendo de misticismo por outra parte, que é de científico. Mas, na verdade, eu tinha que aprender a cozinhar. Eu gosto de dançar. Então, não adianta para mim querer aprender a dançar, a não ser que eu vou aprender a dançar uma dança diferente, né? Tipo aquela do passinho, que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer aquele passinho, mas é uma dança que pode ser aprendida. A outra coisa é uma dieta saudável. Cada vez mais a gente sabe que a dieta é importante, seja
no aprendizado, seja na prevenção do Alzheimer, porque uma dieta, você é aquilo que você come, você é aquilo que você veste, você é aquilo que são os seus amigos. Você fala assim, não, eu tenho um monte de amigo que bebe, apronta, toma droga, eu não. Daqui a pouco você vai estar bebendo, tomando droga, porque é inevitável. O meio externo e o meio interno é que te faz. Fruto do meio, É né? fruto do meio. E, finalmente, a coisa que está provada que evita Alzheimer é o exercício físico, principalmente o exercício físico prazeroso. Então, você tem que fazer exercício físico. Você que tem deficiência, é cadeirante, você tem que criar um sistema de exercício físico para você. Só a cadeira não adianta. Você tem que fazer um exercício mesmo, talvez um pilates, fazer alguma coisa, elaborar uma clínica que possa. Lembra aquela história de fazer exercício com um cavalo para criança com dificuldade de aprendizado, com TDAH? É um dos exercícios mais completos que tem, porque ele depende de uma série de atividades, além de estar lidando com um animal grande e que é dócil e que pode ajudar na autoimagem, na autoconfiança daquela criança. Então é por isso que é importante aquele projeto de vocês de ter escola de hipismo para pessoas com transtorno de atenção, de déficit de atenção, ou então outros tipos de transtornos. Bom, vamos lá continuar aqui o nosso bate-papo muito bom, temos aprendido muito aqui com o Dr. Biali e com a doutora Marcela Barros. E dar continuidade ao programa Olhar Inclusivo, eu quero também aproveitar falar um pouquinho sobre a questão de um programa, na verdade, de apresentação minha do Guilherme Biali. E o Guilherme e a gente decidiu de fazer um trabalho, na verdade, inclusivo, dentro do próprio programa Olhar Inclusivo, já que essa é a pauta principal, né? E com isso a gente vai estar convidando amigos. Hoje eu tive o prazer e a honra de receber aqui a doutora Marcela Barros, que já também é experiente na área de podcast na cidade. E tem uma página, né, doutora? Depois fala um pouco. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo sobre sono, que é uma curiosidade de todo mundo, né? E como o doutor disse, todo mundo necessita saber mais. Sim, verdade. E aí a gente vai estar fazendo esse trabalho juntos aqui, unindo aos amigos, recebendo os amigos aqui na casa, né? Vamos dar continuidade falando um pouquinho mais com o doutor? O senhor estava falando... Eu vou fazer uma observação aqui. Você falou, Marcela, doutora Marcela, que é importante todo mundo saber sobre sono. Eu vou comentar com você de uma paciente que eu atendi essa semana, que tem uma cirurgia bariátrica marcada para ela. Ela está acima do peso mesmo, e está preparando para fazer uma cirurgia bariátrica, mas a indicação que foi feita da cirurgia bariátrica dela não foi nem para emagrecer. Emagrecer não era um problema, segundo ela. Mas ela anda irritada, sem paciência, ela tem refluxo, um refluxo que não melhora com nada, ela muda a postura e não melhora, ela tem... ela não consegue conviver mais com a própria família, ela diz que não consegue conviver com ela mesma. Tal. Na verdade, tudo isso é distúrbio de sono, porque avaliando ela, eu consegui, colhendo a história dela, perceber uma série de alterações do sono. Então essa moça vai, se fizer a bariátrica, ela pode até emagrecer, mas não vai resolver o problema que ela tem do refluxo, porque o refluxo é um assunto relacionado ao problema de sono que ela tem, que no caso dela é um problema até, ela é uma daqueles casos que eu disse que também que tem o distúrbio do sono REM, que é uma alteração como ela dorme. Ela precisa de fazer, eventualmente, uso de medicamentos, né? Você tem um aumento de serotonina para poder fazer que haja uma inibição do cérebro, porque a noradrenalina estimula o cérebro, a serotonina diminui a atividade do cérebro. Então, às vezes, você tem que fazer um medicamento. Eu disse para ela, olha, vamos fazer seu exame, vamos confirmar que isso aí é um distúrbio do sono REM, e se for, você pode até fazer a cirurgia, mas não é que vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é tratar o problema do sono. E eu falei, você comentou com o seu médico esse problema do seu sono? Eu falei, não, ele não me perguntou, eu não respondi. Então, é um assunto que as pessoas nem comentam e os médicos não se lembram de perguntar. Porque se lembrasse de perguntar, ia logo descobrir, ó, procura um especialista de sono
vai resolver esse problema, porque isso é importante para quem tem esofagite de refluxo, é importante para quem tem gastrite crônica, né? Às vezes a pessoa tem uma gastrite fica tomando omeprazol, pantoprazol e etc. E, na verdade, é um problema de sono que ele tem. Ele nunca vai resolver, porque o problema não está no estômago. O estômago é um reflexo do problema que ele tem de sono. Né, doutora? Eu ouvindo que eu estou ficando até preocupada, porque a minha higiene do sono é péssima. Eu durmo 5 horas por noite só. Você está errado, doutora. Você está cortando o tempo da sua vida. O quanto você dorme está relacionado com o tempo que você vai viver, com qualidade de vida. Não está relacionado com Alzheimer, mas com qualidade de vida, sim. Tempo de vida também. Não adianta querer falar, não, estou trabalhando porque eu sou jovem agora, eu quero aproveitar para fazer o meu pé de meia. Não faça. Pé de meia, até porque a gente nunca sabe o que é o amanhã. O amanhã pode nem existir. Então você fica juntando para o futuro, quando tem que viver o presente, né? Um grande sábio, há 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo, falou, né? Para quem não é religioso, um grande sábio, pelo menos. Ele dizia o seguinte, o pão nosso de cada dia, né? Num outro momento ele diz, a cada dia basta os seus próprios problemas. E nós ficamos assim, preocupados com amanhã, com ontem. O que aconteceu ontem, o que aconteceu até agora mesmo, o começo da minha frase, já não dá para mudar mais. Tudo que acontecer agora é eco desse passado, mas é eco, não é a realidade. E você fica como se aquilo fosse real, como se continuasse existindo, como se estivesse alterando a sua vida no presente. E o futuro são possibilidades, pode ser assim, assim, assim. Todas são boas para você, porque a vida é uma escola, é um aprendizado. Você tem que buscar errar mais do que acertar mais. Porque errando que você aprende, não é acertando. Ah, mas eu gosto de acertar. Bom, então talvez você já tenha aprendizado suficiente para ficar acertando. Lembrando sempre que tudo que você sabe na vida, nenhum pensamento, tudo que eu estou falando aqui não é pensamento meu, não. Isso é pensamento de alguém que escreveu, leu, falou, gravou, e eu a percebi. Meu mesmo aqui talvez tenha 1%. Mas isso é só comigo? Não, é com todos vocês, com tudo aquilo que vocês acham que vocês estão pensando. E o principal problema que a gente tem chama uma coisa que o Jung chamou de ego, que é aquela vozinha interna da gente que fica o tempo todo, mas deu errado, isso é um fracasso, acabei, agora não tem mais jeito, isso aqui eu não vou nem mexer mais. Na verdade, o ego é uma voz que não é sua, é do grupo social onde você nasceu, cresceu, está frequentando, né? E esse grupo foi colocando coisa na sua cabeça, né? Eu li recentemente, relia, na verdade, um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, no Napoleão Hill, e ele, entrevistando o diabo falou assim, gente, eu só estou aqui porque tem 2 coisas que me mantêm. Primeiro, o medo da morte. A pessoa tem medo da morte. Segundo, a não confiança em Deus, porque as pessoas têm medo do diabo, mas não confia também em Deus, não. Fala assim, não, mas se confiasse, não precisava ter medo do diabo. Então, uma coisa não daria a outra, né? Então, basicamente é isso. A vida da gente se resume a tentar sobreviver com medo da morte e não confiando tanto em Deus como a gente devia confiar e dizer, deixa fluir que vai acontecer tudo certo, como estava previsto. Também dito por Jesus Cristo no Pai Nosso, né? Quando disse que venha a nós o vosso reino. Tem um programa na sua vida, então vamos seguir esse programa que está escrito. A gente fica eu falo muito no meu consultório isso, você está tentando aperfeiçoar Deus, não dá para aperfeiçoar Deus, Deus é perfeito, então não fica aperfeiçoando, seja feita a sua vontade. Entendeu? Então, doutor, fala um pouquinho para nós sobre a World Sleep. A World Sleep Association é uma associação internacional que, preocupada com tudo que nós estamos conversando aqui, criou e trabalha todo ano, faz esse Dia Internacional do Sono, para alertar as pessoas da importância do sono, a importância de dormir bem, de ter uma higiene de sono, como a doutora aqui acabou de falar, de qualidade. Você tem que dormir num quarto escuro, você tem que se preparar para dormir, tem que deixar os problemas fora do quarto. Cama é para dormir, não é para ver televisão, nem olhar celular. Esse é um grande problema no momento, todo mundo leva celular para a cama. Não é o local do celular, entendeu? O local do celular é fora, nem leitura deve ser feita na cama.
né? Eu mesmo recomendava muito a pessoa, pega um livro para ler em vez de pegar o celular. Mas na cama é para dormir. E eventualmente fazer sexo, mas para dormir que é o importante. E quem trabalha na cama? Pessoas que levam o computador para a cama. Então, aí o erro é pior ainda, né, doutora? Muita gente faz isso, ou então a pessoa dorme não no sofá. Não só pela luz, né, que impede, né, mesmo com aqueles filtros todos que tem hoje nesses celulares mais novos, computadores mais novos, eles não são suficientes, ele impede a produção de melatonina. Aí a pessoa começa a ter que tomar melatonina para dormir. E aí começa um segundo problema, porque a melatonina, apesar de ter uma série de virtudes, tem alguns defeitos. E depende muito do seu organismo, para como é que você vai reagir com a melatonina. Então, você precisa ter muito cuidado e começar a dar importância para o sono. E a World Sleep Association veio com esse papel mundial de chamar a atenção. Então, ela nomeia delegados, esses delegados têm que fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, fazer podcast e fazer outras entrevistas. Nós fizemos até um folheto que vai ser distribuído aí na cidade e vamos fazer, estamos tentando marcar nas televisões regionais também, para chamar a atenção para a importância. E aqui na nossa região, eu acho que nada mais chamou atenção de importância foi esse acidente que aconteceu, né? E assim, quantas pessoas morreram e ficou na conta da bebida, mas a pessoa ficou bebendo a noite toda, mas ela também saiu da balada 3, 4 horas da manhã sem ter dormido. Então, você não sabe quanto foi da bebida ou quanto foi do sono que a pessoa teve. Ah, mas a bebida não podia ter bebido. Não, eu não estou dizendo que a pessoa justifica o seu papel do álcool. Eu também sou contra beber e dirigir. Mas o problema é que a pessoa faz duas coisas. Além de beber, ela não dormiu. Então, ela pode dormir e atropelar uma moto, matar 2 pessoas, como eu sei de um caso, que, na minha opinião, ninguém me consultou sobre isso, a pessoa estava dormindo também. Não só tinha bebido, mas ela dormiu no volante quando atropelou e matou as 2 pessoas que estavam na moto. O senhor, como neurocirurgião também, poderia dizer para nós como que pode influenciar a recuperação dos pacientes pós-cirurgias neurológicas, a questão do sono? Olha, o sono, ele é importante na recuperação de qualquer paciente. Não precisa nem ser de cirurgia, mas de paciente, e nem ser de neurocirurgia, pode ser de cirurgias gerais ou qualquer outro tipo de paciente, mas até de uma infecção, um Covid, uma infecção, uma gripe. Por quê? Porque você vai ter uma melhora do sistema imune através da ação do cortisol, né? Quando você tem uma inflamação muito grave, o que o médico faz? Injeta corticoide na veia para poder proteger. Lógico que com todos os efeitos colaterais que o corticoide injetado tem, né? Cria uma obesidade, aumenta as espinhas e um monte de coisas que o corticoide faz quando você está usando. Mas o corticoide natural, que é produzido durante o sono, ele não tem esses complicadores. E aí você vai ter uma melhora da sua resistência. Então, é fundamental que o paciente durma bem, né? E é preciso fazer uma diferença entre sono e coma. Não estou falando que a pessoa tem que entrar em coma, né? Mas, assim, o não dormindo bem, a pessoa melhora. Existe até um tratamento que é importante ver aqui na memória agora, eu vou ter que citar ele aqui agora, que é chamado coma induzido. A pessoa tem um trauma de crânio grave, edema, não tem hematoma, não tem sangramento, só teve uma lesão que as células foram balançadas com muita força e elas incharam. Aí você põe ele em coma induzido. Isso ajuda a diminuir o inchaço, porque é um sono provocado, né? Que o coma induzido é um sono. Qual que é a diferença do sono fisiológico? Você não consegue acordar com estímulo. Sono fisiológico, você acorda com estímulo. O coma, a pessoa não acorda com estímulo. E aí, com o coma induzido, a pessoa tem um tratamento. E outra coisa que se faz também nesses casos é diminuir a temperatura, né? A pessoa pode ter um afogamento, alguma coisa. Se tiver muito gelo, muita carne. Eu conheço um caso recente que foi relatado que o socorrista, a pessoa foi atropelada e ela tinha compras de carnes congeladas perto dela, e que ela estava carregando, e aí ele usou essas
carnes congeladas para baixar a temperatura do corpo da pessoa, e a pessoa teve uma parada muito prolongada, no entanto, ele saiu bem dessa parada porque foi congelado o corpo dela com as próprias compras que ela tinha feito. Não é uma coisa, foi uma coincidência dela estar carregando coisas congeladas e o socorrista teve a habilidade, né, de usar isso para resfriar o corpo da pessoa e ela poder sobreviver e receber o tratamento adequado. Dizem que foi o caso, teoricamente, de morte cerebral mais longo, de 45 minutos. Em alguns afogamentos em lagos congelados já teve sobrevividas depois de 30 minutos, de considerado morte, né? Para encerrar as perguntas aqui do grupo, no futuro, como a neurociência e os avanços tecnológicos podem contribuir para tratamentos mais eficazes dos distúrbios do sono? Olha, essa é uma pergunta complexa, mas eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer, que nós estamos tentando fazer aqui hoje, que a World Sleep Association quer fazer, é chamar a importância para se dormir bem. Dormir não é quantidade de sono. Tem gente que dorme 12 horas e dorme mal. Dormir com uma higiene do sono adequada, num quarto escuro, silencioso, com temperatura agradável, né, em torno de 23 graus, com uma preparação para dormir, não fazendo uma refeição muito pesada, comendo ali até às 6 horas da tarde só qualquer coisa pesada, no máximo um líquido quente, um leite, alguma coisa na hora de dormir, não tomando café. Algumas pessoas dizem 2, 3 horas antes, mas outros dizem a partir das 3 horas da tarde, né? Café, chá e refrigerante, que são muito ricos em cafeína. Alguém vai dizer assim, eu tomo café e durmo. Eu também faço isso, mas isso é condicionamento. Você foi condicionando, tomando café a vida toda, muito café. Eu sou não sou cafeicultor, mas sou um tomador de café muito que cultua a cultura de tomar café. Então, você fazendo isso, você vai ter uma noite de sono mais agradável. Não levando problema para a cama, né? Muito menos trabalho para a cama. Né? Assim, eu falo isso muito no consultório. Né? As pessoas chegam lá e eu sou um daqueles médicos antigos que conversa sobre todos os assuntos, inclusive dos assuntos de relacionamento familiar. E às vezes a pessoa está separando do marido, né? E fala assim, eu não sei o que ele viu naquela mulher, a mulher é feia, não sei o quê. Mas ela esquece que quando o cara chegava para encontrar com essa futura esposa dele, ele chegava e ele era o herói, né? Porque só tinha coisa boa, só falava de coisa boa. Enquanto chegava em casa, ela ia reclamar na cama que o filho tinha feito aquilo, que faltou aquilo outro, que ela precisava fazer aquilo outro. Então, não percebia que ela estava levando para a cama a dona de casa, e o cara queria uma namorada na cama. Então, eu digo muito isso. Dormir ou fazer sexo são coisas importantes na vida, mas tem que ter a hora e o momento adequado para fazer. Eu tenho algumas perguntas aqui que é da própria doutora Marcela. A doutora mesmo quer fazer, doutora? Uma a gente já até falou, né? Que era sobre o desenvolvimento das crianças, né? E a qualidade do sono, ela interfere no descanso das crianças atípicas ou neurodivergentes? Muito, muito. E isso é uma das coisas muito negligenciadas. Né? Autista, TDAH, tem que ter disciplina, tem que ter horário para as coisas, tem que ter rotinas para as coisas. Criar uma rotina de sono para um autista é fundamental. Criar uma rotina de sono para uma pessoa com TDAH é fundamental. Agora, a pessoa tem que tomar o seguinte cuidado. É comum a família ser distópica. Ela quer que, por exemplo, no TDAH, a dieta é importantíssima. Talvez mais importante do que medicamento. Você quase nunca vê ninguém falando de dieta em TDAH. E é, hoje, comprovado. Para o autista, não. No autista não está comprovado. Existem algumas dietas propostas, mas não está comprovado que tem essa eficiência. Mas para o TDAH tem. E, no entanto, o que acontece? Ninguém fala disso e a família é distópica. Então, ela quer que a criança faça a dieta e eles não fazem. O que acontece? A criança não vai fazer. Então, é muito importante
o sono, é muito importante o contexto geral, porque nós somos, como eu já disse, frutos do meio ambiente interno e externo. E não importa que você tenha uma disfunção, seja ela cognitiva, seja ela de outra forma, biológica qualquer, é muito importante que você organize as suas atividades para que você possa criar as rotinas e facilite a introdução de cada ciclo, né? O ciclo sono-vigília é importantíssimo. Facilita o aprendizado, então é importante para que uma criança atípica, uma criança que tenha um distúrbio qualquer de aprendizado ou de comportamento. Facilita a imunidade, importantíssimo, porque ela não tem complicações, porque se ela já tem um problema e ela tem uma infecção que pode levar a outros problemas, só vai piorar. É importante que ela melhore os seus relacionamentos sociais, seja através do treinamento de uma terapia equina, através de hipismo pedagógico, seja através de relacionamento com pessoas com problemas semelhantes. A própria família, criar grupo de convivência de pessoas que têm filhos com qualquer tipo de problema. Isso ficou muito provado num outro problema que não tinha nada a ver com isso, mas que mostrou assim, quanto que é importante. Eu não estou falando do AA, que também é importante, eu não estou falando dos neuróticos, que é importante, mas são os colostomizados. Quem usa colostomia, quando ele participa de um grupo de pessoas colostomizadas, discutindo as angústias, as dificuldades que eles têm, por que é difícil, como trocar nesse assunto para eles é complicado, isso ajuda muito essas pessoas. Então, grupo de mães de autista, grupo de mães com pessoas com TDAH, grupo de 10, 12 pessoas, para se reunir uma vez por semana, é muito bom e é importante. Criar essas rotinas também são importantes, discutir essas rotinas com cada um. Como é que você conseguiu fazer rotina para o seu menino ir para a cama nesse horário? Dei remédio e dormiu. Não, essa rotina não é boa, porque o remédio, ele ele desestrutura a organização do sono. Quem toma Rivotril, por exemplo, é muito comum todo mundo tomar Rivotril, eu tomo Rivotril e durmo. Não, você está fazendo uma sedação que não é sono. E por isso que o Rivotril, de uma época... Então, recentemente, depois tem outros trabalhos falando que não. Foi dito que ele era um precursor de demência, principalmente de Alzheimer. Quem usava Rivotril poderia desenvolver demência ou Alzheimer. Agora, depois saiu um outro trabalho, dizendo que não foi, que o primeiro trabalho tinha algumas coisas que poderiam não estar corretas. Mas eu acho que o Rivotril deveria ser, falando do nome comercial, mas o clonazepam, ele deveria ser retirado do mercado, porque ele é muito bom para algumas coisas e deve ser usado, mas temporariamente. Usar cronicamente, é que nem o Zolpidem, né? Eu recebi uma paciente essa semana também, e nas minhas perguntas, eu sempre falo sobre sono, é uma das coisas que eu sempre gostei, né? Eu tenho algumas coisas que eu gosto de estudar o sono, que são coisas assim, eu acho que o sono é uma forma de você estudar, através dos sonhos, o comportamento mental da pessoa. Tem que ter distúrbios mentais, inclusive. Então, essa moça chegou e ela estava preocupada porque o psiquiatra que a atendeu disse que ela tinha sonambulismo. E ela não tinha sonambulismo, não sei o quê. Eu falei, mas por que ele falou que ela tinha sonambulismo? Não, porque eu tenho um anel. De repente o anel estava lá na sala. Aí eu falei, pus o anel no quarto, o que esse anel está fazendo na sala? É que ela fez tudo isso, mas no caso dela tinha uma causa específica. Ela estava tomando o Zolpidem. O Zolpidem faz isso. Remédio da moda. E o Zolpidem faz isso. Então ela tomou, teve um sonambulismo provocado pelo Zolpidem, porque uma das causas de sonambulismo são medicamentos, e foi ter na sala. Eu expliquei para ela. Falou, mas eu não tinha entendido isso. Eu falei, pois é. E ela queria voltar a tomar o Zolpidem. Eu falei, não, a senhora não vai tomar o Zolpidem. A senhora já teve um quadro assim, a senhora pode ter outros quadros assim. Tem que esclarecer. É perigosíssimo, né? Tem muita gente tomando sem prescrição. É que o Zolpidem, a pessoa dorme, né? Quer dizer, entre aspas, porque ele é indutor do sono. Teoricamente, como é que se devia tomar o Zolpidem? E a gente usa às vezes. Primeiro, tempo curto. Está escrito na bula, por curto tempo. Segundo, você tem que deitar na cama, esperar cerca de 30 minutos, porque às vezes demora 30 minutos para o sono chegar. Depois de 30 minutos, não chegou, aí você toma um remédio para dormir. Aí a pessoa toma o remédio para dormir e vai deitar. Né? Ou então fica
mexendo na cozinha e tal, vai fazer um monte de coisa sem saber. É muito comum você encontrar pessoas dizendo, olha, eu faço um regime danado, não como nada e não emagreço. Bom, primeiro pode ser um distúrbio primário do sono. O sono não é que ele faz emagrecer, mas se você tiver um distúrbio, ele pode fazer você engordar. Segundo, nessas doenças que eu falei, distúrbio do sono REM, uma das características que tem, mostrada já em várias filmagens, é que a pessoa às vezes levanta, come e não percebeu que foi lá comer. Não estou de madrugada, nem lembra que comeu. E às vezes come ração, não é coisa boa não, come ração de cachorro, qualquer coisa. Então, olha que coisa absurda. No entanto, a pessoa nem lembra que fez aquilo. Aí a pessoa está sempre gorda. Eu não como nada, mas como não come nada? Né? Por isso, a World Sleep Association quer agradecer a vocês, eu como delegado da World Sleep, por ter dado essa oportunidade de a gente chamar a atenção para o sono. Sono, dormir bem, é muito importante. Não é só dormir, como eu disse, é dormir bem, com uma higiene do sono muito boa, se preparando. Se tiver dúvida, me procura. Esse mês todo, mas especificamente no dia 14, eu não vou atender consultório, eu vou estar à disposição para falar sobre sono com quem quiser conversar comigo sobre isso. Eu quero agradecer a participação de vocês, muito importante mesmo, e como o doutor falou, às vezes a gente não dá atenção, né? A gente pensa na questão de emagrecimento para quem precisa fazer regimes, alguns outros cuidados com a saúde, mas do sono a gente não dá tanta atenção e é de grande importância mesmo. Quero parabenizar o doutor pelo trabalho, desejar que seja um sucesso, que Deus abençoe o Laboratório do Sono e faça um excelente trabalho, como você sempre fez. E também deixar em aberto aqui para os internautas, para os nossos amigos que estiverem nos acompanhando, para entrar em contato com o doutor nas redes sociais, na Facebook, Instagram, outras redes que o doutor quiser passar endereços depois, para estar fazendo perguntas a respeito, né? Toda a minha rede social está à disposição, mas eu quero destacar esse trabalho da World Sleep Association, porque é fundamental ter um grupo mundial chamando atenção para isso. Não mostrando que é um problema. O Bialy pensa, o Bialy falou. Não, o Bialy é só entre milhares de pessoas que estão falando aqui no mundo todo, né? E no mundo, na verdade, nesse momento, são 77 delegados que estão cuidando, eu sou um desses 77, mas é muito importante que uma associação do gabarito, do tamanho da World Sleep Association, esteja falando do Dia Mundial do Sono, que é de agora 14 de março, e que a gente esteja falando sobre esse assunto. Em São Paulo vai ter um dia inteiro só com profissionais discutindo esse assunto sono, casos clínicos, etc., que é muito importante também. Vai ser um dia todo de conversa sobre sono entre médicos. Porque não é só o povo que não conhece o problema do sono, os próprios médicos. Porque se conhecesse, não trabalhava tanto que nem trabalha. O médico trabalha muito. E, às vezes, eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, trabalhava 16, 17 horas. Quer dizer, sobrava muito pouco tempo para eu dormir. Atualmente, né? Eu sou um jovem de 75 anos, mas sou um jovem com 75 anos, não trabalha tanto mais, mas estou trabalhando e tentando fazer o meu melhor. Doutora, quer fazer as considerações finais? Eu quero agradecer por poder participar e aprender tanto, né? Eu tinha já muitas dúvidas, agora estou aqui ainda absorvendo todas essas informações, vendo que eu preciso mudar urgentemente. Mas eu dormia, uma pessoa que dormia 9 horas, fazia uma higienização correta. Hoje, com 2 crianças, fica mais difícil. Então, já é o horário que sobra ali para a gente dar uma arrumada na casa. Mas já estou revendo alguns hábitos de ler na cama. E outra, celular. Você tem que colocar as crianças e a casa para dormir. Não adianta a criança dormir e você aproveitar para estudar, para fazer as coisas. Não, todo mundo vai dormir. E coloca no horário de trabalho as outras coisas. E na hora do divertimento, lembra que eu te falei? Trabalho, divertimento e sono. Tem que fazer isso. A World Sleep Association agradece vocês. Ótimas dicas, muito obrigada. Muito obrigado, doutor Bialy, obrigado, doutora Marcela, obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo Franca Canal 3.
e pelas redes sociais. E quero agradecer a todos a presença e que Deus abençoe aí o trabalho de cada um de vocês, a vida de cada um de vocês. E vamos encerrar aqui o... Vamos dormir melhor. É, verdade. E dormir bem agora. Aprendemos bastante. Obrigado a todos. Obrigada. Vem comigo, vamos juntos construir um mundo onde todos possam sorrir. Sem barreira, sem exclusão, aqui cada voz tem seu lugar e razão. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos filmes firmes rumo ao mundo melhor. Acessibilidade é mais que um sonho, é direito, é justiça, é compromisso e amor. Com um olhar que acolhe e transforma, damos pulsos firmes rumo a um mundo melhor. Olhar inclusivo, enxergando além, dando voz a quem precisa também. Juntos lutamos por mais igualdade, com respeito e oportunidade. Na escola, no trabalho, em cada espaço, que nos muros estendemos os sós. Diversidade é força, é revolução, é o futuro brilhando na nossa visão. Seja a mudança, faça acontecer, cada gesto importa, cada prêmio é poder. Com união, empatia e ação, fazemos do mundo uma nova estação.